Olá, queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, aonde você estiver, nesse momento que nós tiramos para meditar um pouco, nos ensinamentos de Cristo Jesus. Eu quero te convidar a começar esse momento com uma pequena oração, principalmente revelando a nossa gratidão a Deus. Amém? Pai nosso que estás no céu, santificado, adorado, seja o teu maravilhoso nome. Nós te agradecemos pela oportunidade que nós temos de aprender, ó Deus, um pouco mais sobre o Senhor, sobre o caráter de Cristo por meio das virtudes, das qualidades, do fruto do Espírito. Nós queremos, ó Pai, declarar que em 2026 de fato, ó Pai, seremos mais parecidos com Cristo, verdadeiros discípulos do nosso Senhor Jesus, e que o nosso coração queime, que o nosso coração anseie cada vez mais por realizar e viver a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Que o Teu Espírito Santo fique à vontade neste momento, nos trazendo, ó Pai, sabedoria, fazendo com que, de fato, a Tua palavra possa ser cada vez mais viva e eficaz em nós e através de nós. Nós te agradecemos, te louvamos, te bendizemos e em nome de Jesus te pedimos que a nossa mente, que o nosso coração possa de fato ser transformado conforme o Teu querer, em nome de Jesus. Amém. Amados e amadas, nesse momento, nesse vídeo hoje, nós vamos falar a respeito da paz. E queimou muito no meu coração um versículo lá do Evangelho de João, no capítulo 20, versículo 19, que diz assim: Naquele mesmo domingo à tarde, os discípulos de Jesus estavam reunidos de portas trancadas, com medo dos líderes judeus. Então Jesus chegou, ficou no meio deles e disse: Que a paz esteja com vocês. Amados, aqui é no dia de domingo, quando Jesus ressuscitou, no domingo da ressurreição, e à tarde ali, então, Jesus tem essa grande aparição. Jesus apareceu, por inúmeras vezes, mas eu quero destacar aqui esse trecho com essa afirmação de Jesus: que a paz esteja com vocês. Para trabalhar um pouco essa temática, a respeito da paz, que não é uma temática simples, ela é complexa, ela é muito profunda. Eu estou utilizando, aqui os ensinos, de Russell Norman Chaplin, nos comentários dele a respeito do Novo Testamento. E aí vocês me permitam trazer, inclusive, as falas do Chaplin aqui para nós trabalharmos um pouco e tentar entender a respeito da paz. O que Chaplin vai trazer? Essa expressão paz seja convosco, que a paz esteja com vocês, Jesus trouxe uma mensagem de paz, visto já terem terminado os pesadelos da sua paixão e morte. E apesar de que os discípulos ainda teriam muito que sofrer, Jesus deixou clara que obtivera a vitória sobre o mundo, a morte e o pecado, conforme lhes prometera em ocasião anterior. Antes desta ocasião, o Senhor também havia consolado os seus seguidores, assegurando-lhes que receberia o seu dom da paz, uma paz que o mundo não tem para oferecer, e garantindo-lhes que haveria de vencer o mundo. A paz trata-se de resultados da companhia espiritual com o Espírito de Deus e da operação do Espírito Santo no coração daquele que crê em Jesus. A saudação de Jesus, que a paz esteja com vocês, era uma saudação oriental, falando ali a respeito do mundo no qual Jesus viveu, o Oriente ali. Então era bastante comum essa expressão. Neste caso, porém, tendo saído dos lábios do Senhor Jesus ressuscitado, se revestia de um sentido todo especial. Essas palavras derivam a sua significação mais completa por serem uma mensagem vinda do Jesus ressuscitado para os seus seguidores. Essa voz anuncia a paz.
foi a mensagem da reconciliação, declarando aquela paz que flui do pecado perdoado e da comunhão com Deus para os próprios discípulos, e através deles, como enviados apostólicos da paz para a humanidade toda. Dessa maneira, pois, o Senhor Jesus quis ensinar-nos que, assim como não existe barricadas, empecilhos que possam negar acesso ao seu corpo ressuscitado a qualquer lugar que ele queira, assim também não há limites de espaço ou tempo para a alma e a vida eterna que se encontra nele. A vida, por conseguinte, em conclusão, é possuidora de altos propósitos e elevadíssimo destino. Basta-nos essa ideia para que dela derivemos grande paz de mente e de alma. Amados, o que acontece? Apesar de ser uma expressão ali no Oriente muito comum, o que colocou bastante significado? Quem disse? Quem proferiu essa expressão, paz, que a paz esteja com vocês, foi o Senhor Jesus. Aquele que venceu a morte, aquele que venceu o mundo, aquele que venceu o pecado e que através desse grande sacrifício que ele fez, nós fomos perdoados e reconciliados com Deus. Então essa paz que Cristo ali entrega aos discípulos, diz aos seus seguidores, era um momento muito crucial na vida deles. Eles tinham acabado de ver o seguidor, o mestre deles, né, torturado, morto, sepultado. E eles ficaram com medo, eles estavam com medo dos religiosos da época. Havia um temor, havia um grande receio, havia um pavor que tomavam aqueles homens e mulheres de Deus ali. E aí Cristo, ele precisou, de fato, derramar paz sobre eles. Então, independente dos desafios, independente das situações, existe uma paz que o cristão precisa manifestar que está muito além daquilo que o mundo oferece. Né? Não é uma paz que muitas vezes a gente acha que o dinheiro oferece, que o amor do nosso cônjuge, que o amor das pessoas, dos nossos familiares, não é essa paz. É uma paz, é uma sensação, é um estilo de vida que vem por meio da nossa reconciliação com Deus. Por meio, de fato, de entender o sacrifício de Cristo, crer nesse Cristo e viver os ensinamentos dele. E aí, esse texto, ele para mim é tão marcante, porque diante daquilo que o mundo não pode oferecer, que é a tranquilidade, que de fato é a harmonia, Cristo oferece. Mas somente e por meio da união com Ele, mediante a obra do Espírito Santo em nossa mente e no nosso coração. Muito ligado às intenções que nós temos, aos nossos desejos. Por isso que é necessário estar, de fato, ligado com Cristo, entender aquilo que Ele deseja, conhecer a palavra dEle, o Evangelho dEle, para que vivamos e manifestemos essa paz. E aí também, trazendo os comentários, né, de Chaplin, em relação à paz, que está em Gálatas 5:22, né, que fala que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz. Então, nesse recorte da paz, o que Chaplin vai dizer? Deus é a fonte da verdadeira paz, pois isso requer uma harmonia que não é possível sem o favor divino e sem o seu impulso. A queda do homem no pecado destruiu a paz. A paz com Deus, com outros homens e com o próprio ser, com a própria consciência. Então o pecado, ela destruiu ali, vamos ser didáticos aqui, 3 pontos. A paz do ser humano com Deus, a paz do ser humano com outros seres humanos e a paz dele consigo mesmo, com a sua consciência. E assim se estabelece a separação entre o indivíduo de Deus, entre o indivíduo e os outros homens, e entre o indivíduo e ele mesmo. Então foi 3 separações que o pecado produziu. E essa separação é a ausência de paz. Repetindo, a ausência de paz do ser humano com Deus, do ser humano com o seu próximo e do ser humano consigo mesmo, com a sua mente, com a sua consciência. Então nós precisamos resolver isso. Tem que ter uma solução para isso. Então, a paz deve incluir a restauração. Foi por meio da instrumentalidade da cruz que Deus estabeleceu a paz.
sem a cruz, sem o sacrifício de Cristo, não era possível a restauração dessa verdadeira paz que vem de Deus. Portanto, a paz envolve muito mais do que uma tranquilidade íntima que prevaleça a despeito das tempestades externas. Não é somente um sentimento, eu estou bem internamente, né? Tá tudo tranquilo aqui dentro de mim, mesmo que o mundo esteja caindo lá fora ao meu redor, eu estou bem. Não é dessa paz que nós estamos falando aqui. Antes, trata-se de uma qualidade espiritual produzida pela reconciliação, pelo perdão dos pecados e pela conversão da alma à sua consequente transformação, segundo a imagem de Cristo. Amados, entenda algo. Cristo é o nosso maior referencial, ele é o nosso exemplo. Todas as virtudes do fruto do Espírito, elas precisam ser analisadas à luz de Cristo. Não tem como eu falar do fruto do Espírito, não tem como eu falar da paz, que é a virtude, a qualidade do fruto do Espírito, sem falar de Cristo. Eu preciso olhar para a vida de Cristo e identificar a manifestação do fruto do Espírito na vida de Cristo. E através desse exemplo, eu aplicar na minha conduta, nos meus desejos, nos meus pensamentos, na minha relação com Deus, na minha relação com o próximo e na minha relação com a minha consciência. Então, não tem como, é segundo a imagem de Cristo. Quando um ser humano qualquer abandona o eu, o egoísmo, com as suas muitas manifestações, ficando corrigido as suas relações espirituais com Deus, então a tranquilidade e a paz divinas passam a ser a norma da sua vida. Amados, então, há algo que precisa ser corrigido. A nossa conduta humana, ela precisa ser corrigida. Então, quando essa conduta, essa relação nossa com Deus é corrigida, de fato, a tranquilidade e a paz divinas passam a ser a norma da nossa vida. O nosso erro é por a gente achar que somente crer em Cristo, crer em Jesus, está tudo resolvido. Não está. Existem correções na nossa conduta que precisam acontecer. Assim, pois, a verdadeira paz tende para a tranquilidade de consciência. A paz conserva a mente e a alma crentes na confiança para com o Senhor, pois oferece as condições necessárias para que Deus acolha o homem. Então, a partir do momento que eu passo a entender a vida de Cristo, o sacrifício de Cristo, reconheço que eu sou pecador, que eu preciso me arrepender, que de fato eu preciso passar por uma transformação. Há condições para Deus me acolher. Há condições para o trabalhar de Deus na minha vida. A paz conserva a mente e a alma crentes na confiança para com o Senhor, pois oferece condições necessárias para que Deus acolha o homem. Mediante essa paz, que nos é dada através da reconciliação com Deus, os homens podem viver em paz uns com os outros. Então, a partir do momento que a harmonia minha com Deus, por meio da reconciliação, da restauração, aí o outro aspecto dessa paz começa a se manifestar nas minhas relações com todo e qualquer ser humano, na minha relação com o próximo. E aí, o que é importante a gente entender? Quando Paulo, naquela época que Paulo está escrevendo aos Gálatas ali, haviam duas correntes de significação mediante a versão da época. Então, lá no original, quando se escreve paz, tem duas correntes. Deixa eu tentar ser claro para vocês. Do grego se derivou a ideia de harmonia e do hebraico o vocábulo desse idioma, shalom. Esse vocábulo hebraico expressa total bem-estar, prosperidade, sucesso e sanidade, o que tornava uma pessoa qualquer sã, espiritual e materialmente, tornando a vida boa e um mundo seguro para a bondade. Então, há um significado muito forte nessa paz. É o bem-estar, é a prosperidade, é o sucesso, é a sanidade. Então, de acordo com o original, quando foi escrito, não é somente uma tranquilidade, é muito mais do que isso.
É o bem-estar que somente é proporcionado pela relação com Deus. E aqui não é mediado pela questão humana, pelo materialismo, pelo ter, pelo conquistar, né? Pelo ser enquanto sucesso nessa vida, mas que vem de Deus. Isso exigia corretas relações com Deus e justiça entre os homens. E isso envolvia mais do que a liberdade das contendas. Pastora Nahara, ela fala o seguinte, né? Ela tenta conceituar essa relação dessa paz da seguinte forma: a paz é a tranquilidade de que estou fazendo aquilo que é correto diante de Deus. E logo, isso permite que eu faça também o que é correto diante do meu próximo. E aqui olha que interessante, Chaplin vai dizer as corretas relações com Deus e justiça entre os homens. Jesus vai dizer, buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Está tudo interligado. Né? A gente vai olhar para Jesus e quando ele chega até as pessoas, ele ali está promovendo a paz. Quando, muitas vezes, né, eu acho que tem uma fase na vida de Jesus que ela é muito assim, que nos causa, às vezes, até espanto, quando Jesus vai ao templo. E ali, tomado por uma ira, né, ele tem ações que a gente pode achar que foi grosseiro. Não. Jesus não estava sem paz quando ele vai ao templo e ali naquela ação dele de ira, ele tenta corrigir as relações no templo. Porque aquela ação de Jesus, qual que era o foco? Estabelecer a paz entre os homens e Deus, entre os homens uns com os outros. Então não tem como eu falar de paz sem falar de justiça, sem eu falar da bondade. As qualidades do fruto estão interligadas. Ser pacífico, meu amigo, ser passiva, minha amiga, não significa que eu estou promovendo a paz. E eu preciso entender isso. A paz é o contrário exato do ódio, da desavença, da contenda, do conflito, da inveja, dos excessos. Tudo o que são obras da carne. Produz uma tranquilidade mental alicerçada nas corretas relações com Deus e com os homens, mediante a retidão e a reconciliação. Não tem como eu experienciar, viver a paz de Deus comigo mesmo, com o próximo e com o próprio Deus, se não for mediante a retidão e a reconciliação. Não tem como. Já caminhando para concluirmos, né, Andan Clark, ele fala o seguinte: a paz é o primeiro fruto que se observa após o perdão dos pecados. Porque todo aquele julgo, toda aquela condenação que vem sobre nós, né, por meio do pecado, por meio das acusações, quando eu experimento o perdão de Cristo, o perdão de Deus na minha vida, e aí o Espírito Santo começa a atuar em mim, aquela paz é o que nós experimentamos. Ele fala que é o primeiro fruto que se observa após o perdão dos pecados. Em suas manifestações na alma, por intermédio do Espírito Santo, a paz serve de grande consolador em qualquer e em todas as provações. É a paz que excede todo entendimento. E eu espero, como eu disse, né? Não é simples, né? Por ser possível de ser entendida a palavra de Deus, ela é profunda, ela é forte, ela é poderosa. E por favor, meu querido, não diminua a palavra de Deus, não diminua o poder que essa palavra tem na vida do ser humano que crê. E eu espero que essa paz, como Jesus, ao passar por aquelas portas que estavam trancadas, ele disse aos discípulos que a paz esteja com você, que a paz esteja comigo, esteja com você, com as nossas famílias, e que de fato, por meio da reconciliação, do perdão e da restauração, nós tenhamos paz com Deus, paz uns com os outros, com todos os seres humanos, todos, e paz conosco, paz com a nossa própria consciência. É isso que eu espero, é isso que eu desejo. Vamos orar para encerrar e que você possa viver, de fato, essa paz, que é a virtude do fruto do Espírito. Deus eterno, Deus soberano, Deus de paz, nós clamamos ao Senhor mais uma vez. Que essa paz seja encontrada em nós, seja encontrada nesse ano de 2026, na verdadeira igreja de Cristo Jesus, que é discípula de Jesus. E que não haja barreiras, não haja empecilhos, não haja tempestades, não haja, Pai, desejo, paixões maiores do que a nossa vontade por experienciar, por viver e transmitir essa paz. Eu te agradeço
E eu peço que os meus irmãos também possam a cada dia ser inundados e transbordantes nessa paz. Meu querido, que a graça, que a paz de Jesus continue com você e viva de fato a verdadeira paz, que é somente produzida por Cristo Jesus, por meio da obra do Espírito Santo na sua vida, em nome de Jesus. Te abençoo a você e a sua casa grandemente, em nome de Jesus.